Olá, pessoal. Como vocês têm passado? Fizeram o trabalho direitinho? Tiveram alguma dificuldade para fazer o trabalho? Na verdade, vocês estão cansados de saber a minha ideia, né? Que eu tenho a intenção, quando eu dou trabalho para vocês, é para forçar de vocês a estudar, né? O aprendizado, o nosso módulo, a nossa intenção aqui é fazer vocês aprenderem, né? Então, eu tenho essa metodologia de tempos em tempos dar um trabalhinho para vocês fixarem o conteúdo. Já era assim sempre. Agora, com esse estilo de aula, que a gente não está tendo prova daquela maneira que a gente tinha, esse estudo dirigido ganha ainda mais relevo, né? Ainda ganha ainda mais importância. Os outros professores também têm dado trabalho para vocês e tal. A gente está só continuando com esse esquema que a gente já tinha, né? Dar esses trabalhinhos. Então, na aula passada, eu acho que deu para vocês, fazendo aquele trabalho, aprender a matéria. Tá certo que tem gente que não faz, que copia, que sei lá o que arruma, mas quem fez de verdade aprendeu, e é isso que é a minha intenção, né? E é bom para vocês isso aí, tá certo? Vamos compartilhar a tela para a gente nos situar no Código Penal, né, onde nós estamos. Vamos ver aqui, ó, abram aí o Vademecum de vocês. Nós estamos no capítulo dos crimes sexuais contra vulnerável, não é verdade? Esse capítulo foi incluído em 2009, né, relativamente pouco tempo. Primeiro crime, estupro de vulnerável. Vocês estudaram bastante, eu acho que aprenderam bem. Nós terminamos falando desse parágrafo 5º aqui, que veio trazer, em 2018, uma redação da súmula do FTJ, tudo para não ter mais dúvida, né, quanto à interpretação desse crime no que tange à prescindibilidade da violência, né? Teve relação sexual ou ato libidinoso contra vulnerável, o crime está consumado, né? Ela tem menor de 14 anos, né? Ou não podia oferecer resistência, está configurado a violência, ok? Próximo crime, gente, depois do 217A, é o crime 218, chamado corrupção de menores. Gente, aqui é muito confuso, de novo, mais uma vez. Por quê? Esse nome, para começar, corrupção de menores. Nós vamos ver daqui a pouco que lá no ECA, Estatuto de Criança e Adolescente, também tem um crime de corrupção de menores, que é outra coisa, dois crimes com o mesmo nome, tá? Esse crime aqui existia em 2009 com esse título e era um outro crime. Agora mudou, existe um outro crime, uma outra conduta. Corrupção de menores hoje é induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outra. Tá vendo? Uns crimes bem assim inusitados, né? E que pouco tem a ver com o título. Na verdade é essa. Corrupção de menores em qualquer país, ou até o ECA está mais certo aqui nesse título, nada a ver com o título. Corrupção de menores poderia ser um título de outro crime. Mas a gente já está acostumado com esse capítulo, esse título inteiro, eu já falei com você que esse título inteiro é uma corte de retalhos cheia de erros, assim, feito por criança, parece. Por exemplo, um título desse, com a redação dessa. Mas vamos lá, vamos aprender. O que ele está aqui? Vou compartilhar agora a tela do PowerPoint. Olha só, artigo 218, corrupção de menores. Então, nós estamos estudando esse crime de pena de 2 a 5 anos, quando alguém vai induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outra pessoa. O que é a lascívia? Lascívia, trouxe aqui, é a sensualidade, é a luxúria, é a libidinagem, tá? Aqui você vai induzir uma pessoa a, né, satisfazer essa excitação, essa sensualidade, essa libidinagem de outra pessoa. Pode ser transando com ela? Pode ser. Se for transando, essa pessoa que transou com menor de 14
vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Parece que deu um erro aí, né? Peraí, seu compartilhamento está pausado. Voltou. Vamos pensar, uma pessoa induz um menor de 14 anos a satisfazer a lascívia. O texto aqui não fala em transar com outra pessoa, não fala em ter condição carnal, não fala em ter ato libidinoso. Se fosse assim, seria um estupro vulnerável. Mas assim deixou muito aberto. Qualquer tipo de ato que esse menor praticar ali para satisfazer essa excitação, essa sensualidade outra. Pode ser deixar a pessoa de cueca para outra, deixar a menina de calcinha para outra, sabe? Eu não sei que imaginar todos os conceitos, os exemplos possíveis aqui, mas satisfazer a lascívia não quer dizer transar, não quer dizer que eu vou fazer a pessoa transar com a outra, nem masturbar a outra, pode ser também. Mas imagina, a pessoa se excita, a pessoa se sensualiza com a pessoa de 13 anos passando de calcinha na frente dela, de cueca na frente dela. Já bastou para enquadrar nesse crime. É quem induziu a outra a fazer isso que vai responder. Aqui nós estamos punindo quem está induzindo a criança ou adolescente menor de 14 a praticar esses atos. Tá certo? Aqui. Aí a minha pergunta é: e se o agente obriga, com ameaça ou violência, o adolescente menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outra? Porque o crime que estamos estudando é induzir. Induzir. O que é induzir mesmo, gente? Nós estudamos lá no induzimento ao suicídio, segundo crime que estudamos no direito penal parte especial. Começamos com homicídio, período passado, lá em fevereiro. Em fevereiro, ainda aula presencial, nós estudamos o crime de induzimento ao suicídio. Aí nós estudamos lá que era induzir, instigar e auxiliar. Vimos que induzir era fazer nascer a ideia. Se eu tivesse aí com vocês, alguém me responderia agora: ah, professor, é fazer nascer a ideia. Você convence a pessoa, joga o caô nela. Tá certo? Você joga o caô, por que você não faz isso? É legal, tal, vai lá. Você faz nascer a ideia. Então, por isso que eu pergunto. Mas se você não induziu, não, ao invés de induzir, se a gente obriga ao invés de induzir. Se for induzir, já sabemos, crime de corrupção de menores do Código Penal. Mas e se o agente obriga? Obriga com ameaça ou violência? Esse adolescente menor de 14 a satisfazer a lascívia de outrem. O que acontece? Aí vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, tá certo? Né? Responde por estupro de vulnerável, porque ele não induziu, não convenceu, não fez a cabeça dela, ele obrigou. Então, obrigar a outra a transar, nem que seja com você, com a outra pessoa, você vai responder. Os dois respondem, né? Por estupro de vulnerável. Por que os dois? E aqui os dois respondem pelo estupro de vulnerável. Tanto aquele que obrigou, né, o menor a transar com o outro, quanto o que transou sem violência, mas o outro transou, né, cometeu o crime, transou com o menor de 14 anos. E quem o obrigou, ao invés de induzir, também responde por estupro de vulnerável, responde coautoria. Tá? O sujeito passivo aqui é o menor de 14 anos, né? A própria redação do artigo fala em induzir alguém menor de 14 anos. Por quê? Se for maior de 14, aí nós vamos ter um outro crime, o crime do artigo 227. O artigo 227 é um crime chamado de lenocínio. Por isso que eu falo da nomenclatura. Por isso que eu falo com vocês dessa... Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês do Código Penal. Olha aqui. Vamos procurar aqui o 227. O que nos diz o crime do artigo 227? Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Ao nome do crime, mediação para servir a lascívia de outrem. No parágrafo 1º, vai punir a pessoa entre 14 e 18. Olha que confusão, meus queridos alunos. Quando você induz alguém, um adulto qualquer, a satisfazer a lascívia de outrem, não sei porque existe esse crime,
eu vou induzir alguém a se fazer lascivo de outra, eu cometo um crime, do artigo 227. Se a vítima for entre 14 e 18, parágrafo 1º. Se a vítima for menor de 14, poderia colocar aqui, né, parágrafo 2º aqui. Não, é um outro crime que nós estamos estudando agora, 218, chamado corrupção de menores. Estou deixando vocês entenderem. O crime é do lenocínio. Isso aqui é chamado lenocínio. Do lenocínio. Se você induzir alguém a satisfazer lascívia de outrem, crime do artigo 227. Se você induzir alguém a satisfazer lascívia de outrem, esse alguém que você induziu tem entre 14 e 18 anos, parágrafo 1º. A pena é aumentada, né? Qualificada, na verdade. Se você induz alguém menor de 14, vão subir, é um crime específico. Corrupção de menores. Isso aqui não é para ninguém entender, né, gente? Difícil demais. Imagina um estrangeiro, a gente estuda com as pessoas de outro país, a gente estuda no mestrado, e explicar isso para eles. Não tem lógica explicar, né? Questão de... né? Tá bom. Então, tá bom. Então, o crime que nós estamos vendo é quando a gente induz alguém. Eu fiz esse parênteses para mostrar para vocês que o sujeito passivo aqui tem que ser alguém menor de 14 anos. Cadê? Ok, então. Cadê aqui? Aqui. Menor de 14. Por quê? Sendo maior de 14, crime do artigo 227. Sendo a vítima menor de 18 e maior de 14, artigo 227, parágrafo 1º. Beleza? Muito bom. Esse crime se consuma, é um crime material, tá? Porque é um crime material, ele se consuma no momento em que a vítima satisfaz a lascívia do terceiro. Certo? É irrelevante que o terceiro alcance o orgasmo ou não, até porque, né, não precisa de ter orgasmo. Quando falamos em crime material, resultado naturalístico não é aquele resultado que vocês estão pensando, não, né? Não sei o que vocês estão pensando. Porque cada pessoa se excita de uma maneira, né? Cada pessoa tem uma própria lascívia. Né? Então não precisa de orgasmo. Não falem lá orgasmo. Ah, eu cheguei antes que ele tivesse orgasmo e prendi a pessoa. Não, está consumado. Ele já estava em momento de excitação. Já estava em momento de luxúria. Já estava em momento de lascívia. Né? Um exemplo, então, dessa tentativa. Porque se é um crime material, a tentativa é possível. Olha o exemplo que eu trouxe. A vítima, em virtude do induzimento do corruptor, né, recolhe-se com o terceiro a um quarto. Ok? Quando estranha pessoa intervém, né, pode ser uma polícia, pode ser qualquer pessoa, o conselheiro tutelar, alguém intervém, obstando que o terceiro tenha sua lascívia satisfeita. Orgasmo, tá? Orgasmo. Se em sala de aula, eu usar a palavra mais esdrúxula aqui, não posso, estamos gravando. Chegou antes que ele tivesse a sua lascívia satisfeita. O crime se consumou? Olha, a tentativa está configurada uma vez que o agente iniciou a execução do delito, que não atingiu a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Tá certo? Foi interrompido. Agora, o que eu falei com vocês, existe também um outro crime de corrupção de menores. Né? Além desse que estamos acabando de estudar do Código Penal, existe um lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Lá no artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente. Peço agora para vocês abrirem o Estatuto da Criança e Adolescente aí. Também posso abrir para vocês aqui. Não está bem. Ó, vamos lá. ECA. Rapidinho a gente abre, ó. ECA. Estatuto da Criança e Adolescente. Ctrl F. Artigo 244. 244. B. Ele aqui. Olha para vocês verem como eu falo com vocês do legislador interessante que a gente tem.
ele incluiu esse crime no ECA na mesma lei que incluiu no Código Penal. Olha para vocês verem. Foi no mesmo ano, 2009, no mesma lei, no mesmo dia, no mesmo ato. Por que não organizou as coisas, né? Aí o crime aqui chama corromper ou facilitar menor de 18, agora que é 18, de lei 14, meu Deus do céu, que é 18, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticar. É um crime que acontece todos os dias, a gente faz muito flagrante desse crime aqui, né? Quando o maior é preso junto com o menor, né? E o menor foi induzido a praticar aquele crime. Comete um furto junto, comete um uso de drogas junto, um tráfico de drogas, né? Estão usando drogas junto. É uma pena pequenininha usar, né? A pessoa sabe, fui preso fumando maconha e nem fui preso. Verdade. Só que tipo menor com você, você vai rodar, meu irmão, porque você induziu o menor a praticar um crime. Fumar maconha no Brasil ainda é crime. E a pena é de 1 a 4 anos, acima do juizado especial, que é 2 anos, então você ficará preso e verá o sol nascer quadrado. Então, o pessoal que fuma maconha aí, ó, vai fumar com menor pra você ver o que acontece. Vai ser preso. Porque o crime aqui do ECA é corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal. O crime, na verdade, é essa parte final. Praticando infração penal ou induzindo o menor a praticar crime. Certo? Então, não confunda. A polícia fala muito em crime de corrupção de menores. E quando ela fala, ela está a se referir desde o ECA, tá? O crime acontece toda hora, todo instante no país. A cada segundo tem um menor cometendo crime junto com o maior, induzido por ele. Tá certo? Voltando, então, para o prosseguimento da matéria. Agora nós vamos estudar o próximo crime do Código Penal, né? Estamos estudando o crime de corrupção de menores, 218. Aí foi incluído também nessa lei 12.015 de 2009 o crime chamado de satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Gente, agora é o contrário do artigo anterior. É o contrário do artigo anterior. E o nome completamente diferente. Pra vocês verem como é, tá? Gente, aqui é o seguinte, ó. Praticar... Estão lendo aqui? Conseguem ler o artigo 218A? Abra o Vadmecum de vocês também. Praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzir a presenciar conjunção carnal ou ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outro. Gente, que crime é esse, gente? O pessoal está assustado aí com cada coisa que acontece nesse mundo, né? Gente, aqui é o seguinte. Aqui é chamado de voyeurismo às avessas, né? O que é um voyeur, né? No mundo da sexualidade aí, o que é voyeur? Voyeur é quando você, alguém, né, se excita vendo outras pessoas transarem, como praticar atos libidinosos, né? A pessoa tem uma excitação, tem uma tesão, um prazer em ser um voyeur. O que ele fica fazendo? O negócio dele não é transar, o negócio dele é ver alguém transar. Tá? Então, ele pode pedir para ver, ele pode contratar, ele contrata garotos de programa. Tem muito homem que contrata 2 mulheres para ficarem transando na frente dele, ele tem o maior prazer em ficar vendo aquilo. Tá? Ele fica vendo, é um voyeur. Tá? Aqui é o contrário, aqui é um voyeurismo às avessas. O prazer desse cidadão aqui agora é o contrário, é de ser observado. Eu estou dando aula para vocês aqui de que, como chama isso aqui? Educação sexual? Ou não, como chama isso? Porque essas coisas são coisas... Não estou falando do crime ainda. Eu estou falando de condutas eróticas, né? São coisas que acontecem no mundo. Né? Ainda não cheguei no crime. Existe o voyeur, que é aquela pessoa que se excita em ver alguém transando, pessoas transando. E existe o contrário, pessoas que transam gostando de serem observadas. Né? Já viu pessoas, sei lá, que gostam de transar na janela do prédio para todo mundo ficar vendo? Da casa dele mesmo. Né? Tem um prazer naquilo. Transar e contrata um garoto de programa ou um garoto de programa
transa com a esposa sendo observado, transa com a namorada, com o amante, com quem quer que seja. O prazer dele é ser observado. Dito tudo isso, nós podemos entender agora o que é esse crime. O crime aqui agora é quando ele tem esse prazer, não, prazer ele tem. Só que ele agora coloca um menor de 14 para observar. Tá certo? Olha o que eu estou falando aqui. Você tem esse hábito, você gosta, você se excita em ser observado. Você gosta de transar com ação carnal ou ato libidinoso na presença de alguém. Não tem problema, faz o que você quiser da sua vida. Tá? O crime é quando você coloca alguém para assistir você menor de 14 anos. Tá certo? Ok, então ficou fácil agora entender esse crime. Você agora pratica esse ato de voyeurismo às avessas. Por que às avessas? Porque o voyeur tradicional é aquele que se excita assistindo. O às avessas é o que gosta de ser assistido. Tá certo? Ele se excita em saber que alguém está vendo a sua performance. Nesse caso, ele coloca uma criança ou um adolescente menor de 14 anos para assistir, para satisfazer a sua lascívia, porque ele se excita com isso. Tá certo? Ou então você coloca alguém para assistir, um menor de 14 para assistir, outra pessoa transando para satisfazer a lascívia dessa terceira pessoa, por isso que ele diz si próprio ou de outra. Ok? Pena pequenininha, 2 a 4 anos, eu realmente não sei em que ponto o Código Penal andou bem colocando esses crimes aqui não, sabe? Crime desse aqui, muito, sim, pouco provável. Tem coisa muito importante para a gente estar pensando aí, tá? A gente poderia punir essas pessoas de outras maneiras aí. É muito casuístico. Você pega, ainda coloca para assistir e a idade ainda tem que ser menor de 14, né? Muito assim, restringiu muito o alcance da norma. Quero dizer isso. Restringiu muito o alcance da norma, né? Poderia ter ficado um crime só de colocar essa criança aí, mas aí tem que ser comoção carnal ainda ou ato libidinoso. Comoção carnal, você sabe o que é. Pênis, vagina, ato libidinoso, né? Muito assim, poderia ser qualquer, né, filmes pornográficos, colocar criança para assistir um teatro de pessoas peladas, suruba, mas não, colocou uma finalidade especial muito restrita. Colocou uma finalidade especial muito restrita do voyeur, né? Se eu colocar uma criança para assistir um espetáculo com um monte de gente pelada, não vai entrar nesse crime aqui. Porque esse crime aqui está punindo quando você coloca a criança para assistir para você próprio ter tesão com isso, entendeu? Restringiu muito o alcance da norma quando falou a fim de satisfazer a lascívia própria. Está punindo só aquelas pessoas que têm essa tara sexual de serem observados. Próximo crime que foi incluído junto, né? Aqui sim, um crime muito importante. Crime muito importante. A gente vai fazer uma pausa aqui para tomar uma água e o vídeo não ficar muito grande. O próximo crime é mais importante. Vamos ver aqui.